A psicologia já se tornou tão presente no dia a dia que é possível que até você saiba algumas coisas sobre ela. Vamos entender um pouquinho mais hoje. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu sou um simples estudante de psicologia. Hoje é o dia desse quadro aqui, o Desafio de Psicologia, em que eu não vou falar necessariamente sobre carreira, porque existem áreas da psicologia que falam de trabalho, mas eu não vou falar aqui sobre carreira, não vou falar sobre você aceitar e perseguir nada. Eu vou falar sobre alguns tópicos dessa disciplina tão legal, que é tão apaixonante para mim, que é a psicologia. Dito isso, vamos falar um pouquinho hoje sobre psicologia do senso comum. Olha que coisa estranha. Vamos começar, antes de falar de psicologia do senso comum, vamos falar um pouquinho sobre o que é senso comum, Primeira coisa é que senso comum não é bom senso, tá? Bom senso é um negócio muito mais difícil de definir. Cada pessoa vai ter uma definição de bom senso, Geralmente ligada com que é algo óbvio. Mas esquece bom senso. Vamos falar sobre senso comum. Senso comum é uma espécie, é um tipo de conhecimento. É um conhecimento que é passado de geração para geração, então é um conhecimento, em geral, um conhecimento verbal e um conhecimento que ele é, vamos chamar de situacional. Ou seja, ele é um conhecimento que difere de região para região, de cultura para cultura. Tem senso comum, vamos dizer assim, tem conhecimentos ligados ao senso comum, que eles são quase universais. Por exemplo, que a gente morre um dia, é um conhecimento de senso comum, é um conhecimento que todo mundo tem. Mas, em geral, a gente pode separar conhecimentos, por exemplo, se as áreas são muito rurais e não tem, por exemplo, carro num determinado lugar, a gente não vai ter determinados conhecimentos relacionados com a máquina carro. Se você mora numa cidade que tem muito carro, tem rua, tem parque, tem tudo, você vai ter conhecimentos relacionados com o lugar que você mora, com a cultura que você está inserido, em geral. Porém, o senso comum não é algo que é construído em cima da psicologia, ou a psicologia tem qualquer coisa a ver com ele. O senso comum é uma espécie de conhecimento que ele é, ao mesmo tempo, precário cientificamente, então nenhum tipo de senso comum é algo que você aprende a ciência antes de entender o que faz, e não necessariamente você aprende nada relacionado à ciência quando você aprende. Por outro lado, ele é bastante sólido, porque se ele é passado de geração para geração, se ele está dentro da sua cabeça, de acordo com as experiências que você passa dentro da sua cultura, e esse conhecimento resiste, ele é um conhecimento bastante sólido, é um conhecimento de muita praticidade, ele é um conhecimento muito utilizado, ele é um conhecimento que tem muita aplicabilidade dentro daquela cultura, etc, etc, tá? Vamos dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você more numa cidade. Na cidade tem carros e tem ruas, certo? Na maioria das cidades, a gente tem, não são cidades de pessoas extremamente educadas, pequenas, que os carros andam devagar. Uma cidade grande vai ter lugares onde os carros passam rápido. E nem toda rua tem faixa de pedestre, certo? Então, se você observa essa rua, vê do lado que os carros estão indo, e você escolhe o momento correto para passar de um lado para o outro sem ser atropelado, isso é um conhecimento de senso comum. Você fala, mas Wagner, existe um conhecimento científico atrelado a isso, que é a física. Se aquele carro está com uma velocidade tal que o carro está vindo nesse sentido aqui, e eu consigo passar de cá para cá de determinada forma, que esse vetor meu de velocidade consiga passar antes desse vetor passar, Velocidade é uma grandeza vetorial, além de intensidade tem sentido e direção, eu consigo passar. Então existe um conhecimento científico. Ok, quando você corre na rua com 5 anos de idade, você entende isso? Não. Outro exemplo bobo, chá de boldo faz bem para o estômago. Minha avó me ensinou isso. Minha avó me ensinou um monte de coisa. Própolis, mel, etc. Você toma chá de boldo, provavelmente, se você teve esse aprendizado e deu certo para você conforme você foi crescendo,
Você, quando você sente uma dor no estômago, você vai lá e toma chá de boldo. Eu tomo um remédio. Tá bom, você pode tomar, mas se você não gosta de tomar remédio, ou se o chá faz o serviço, ou se faz lembrar você da sua avó, ou você mora com a sua avó, etc., ou na sua família é muito importante esse conhecimento, você toma um chá de boldo. Aí você vai falar para mim também, mas Wagner, existe o conhecimento fármaco-científico de que o boldo, com as suas estruturas lá, tem uma substância ativa que, aplicada no corpo, vai fazer esse efeito, e isso faz com que a gente pare de ter dor de estômago, pare de ter dor no fígado, pare de ter essas dores. Existe? Você, com 7 anos, sua avó te deu e falou, faz bem. A sua avó explicou para você os princípios fármaco-bioquímicos? Não. Sua avó simplesmente falou o que a avó dela falou para ela e que deu certo para ela e que vai dar certo para você. Simples, certo? Então, esses são 2 exemplos de senso comum. São conhecimentos da experiência, da humanidade, que são, ao mesmo tempo, muito precários cientificamente, mas ao mesmo tempo muito sólidos, tá? Então, isso é a definição de senso comum de maneira leve, né? Tem muito mais coisa que a gente pode falar aqui, mas para esse vídeo isso é suficiente, ok? Conforme eu fui explicando o senso comum, eu falei muito de que o senso comum ele é um conhecimento sólido, mas ele é precário cientificamente. É importante a gente discernir conhecimento de ciência, tá? A ciência é um tipo de conhecimento, mas o conhecimento abrange coisas que não são científicas, né? A ciência é um conhecimento gerado a partir do método científico, que, sendo muito simples, muito resumido, é um conhecimento, o método científico é uma forma de realizar conhecimento que passa por fazer experimentos que sejam replicáveis, ou seja, se eu estou dizendo que chá de boldo faz bem para o estômago, eu vou dar chá de boldo para um monte de gente, né, com dor no estômago, e vou verificar quem melhora, por quanto tempo demora e tal, para melhorar. Eu vou fazer isso com vários tipos de pessoas de várias regiões diferentes e tal. E eu vou contestar se realmente está. Então, para eu falar que chá de boldo melhora o estômago, eu preciso ter pelo menos, 80% das pessoas que melhoram até 2 horas vão melhorar do estômago delas. Se isso for verdade, está comprovada a minha hipótese. Por exemplo, um estudo que estou falando que não necessariamente científico, não necessariamente são esses as variáveis que vão ser usadas no estudo. Se esse estudo for realizado aqui no Brasil e for replicável na Alemanha, se for replicável na China, se for replicável no Zimbábue, e a gente conseguir fazer os cientistas fazerem o mesmo experimento com os mesmos requerimentos técnicos, isso é um conhecimento gerado por ciência. Então, o conhecimento científico, por que hoje ele é tão, desde o seu nascimento, ele é tão considerado um conhecimento humano superior? Porque ele vale para todo mundo e ele independe de crença. Ele vai ser comprovado de várias formas, por vários estudos. Então, eu consigo replicar que a água ela congela a 0 graus Celsius, determinada altura do planeta, em determinada pressão e em qualquer lugar do mundo. Não é assim, eu acredito que a água ela congela a 38 graus e não a 0 e eu consegui uma vez, então beleza. Não. Você conseguiu como? Por quê? De que forma você fez? Eu consigo fazer em outro lugar? Eu consigo replicar com os mesmos aspectos do seu experimento? Eu consigo replicar os seus resultados? Então, o conhecimento científico, a ciência como um todo, ela é rigorosa, ela depende de métodos rigorosos da formação do conhecimento. O conhecimento, ele é maior que isso. O conhecimento humano, ele vai passar por basicamente tudo. Então, se você cresceu ou não numa família religiosa, você deve ter ouvido várias condições de ir para o inferno, certo? Se você faz isso, você vai para o inferno. Se você faz esse, você vai para o céu. E isso é conhecimento. É um conhecimento cientificamente gerado? Não. Não dá para eu testar pessoas que foram para o céu e pessoas que foram para o inferno, porque eu não tenho como comprovar que elas foram, eu não tenho como comprovar que o inferno e o céu existem. É uma questão de fé. A fé, então, uma coisa fora do conhecimento científico, ele deixa de ser conhecimento? Não, não deixa. Porém, ele
não é um conhecimento comprovado. E ele também, conhecimentos não científicos, eles geralmente são passados de geração para geração, com um pouco menos de rigor. Por quê? Porque quando você não tem uma comprovação científica, então uma comprovação que aquilo dá certo em vários lugares, ou que aquilo acontece de verdade, tende-se a criar uma certa, vamos chamar de liberdade poética em cima desse conhecimento. E é por isso que as religiões, elas têm o ápice e aí elas caem, elas são esquecidas. Tem muitas religiões aqui que já existiram que hoje não existem mais. Por quê? Porque os conhecimentos passados, eles foram sendo mudados, até que gerou um novo braço, um novo ramo de conhecimento que virou uma outra religião, certo? Então é muito importante a gente entender que o conhecimento é algo extremamente amplo, que vai ser de fé, histórias, e vai ter toda uma questão mística envolvida também, e dentro de todo o conhecimento existente, existem conhecimentos que a gente consegue comprovar por método científico em todo lugar. A gente consegue observar, a gente consegue medir, e esse conhecimento vai ser chamado de conhecimento científico, tá? Então, existe conhecimento e conhecimento científico. Senso comum não necessariamente vai também ter uma fase científica, porque ele não precisa disso, mas se ele resistiu a tantas mudanças de misticismo humano, ele provavelmente tem um fundo de verdade e, portanto, a gente vai conseguir comprovar algumas coisas ali. Porém, vamos dar um exemplo, a astrologia, que voltou agora, um tempo atrás, voltou com muita força, ela não é um conhecimento científico, mas que ela resistiu e ela também é passada de geração para geração, e em muitas regiões ela é considerada um conhecimento de senso comum. Você sabe as características de determinado signo e tal, certo? Então, não necessariamente um conhecimento de senso comum tem uma verdade científica por trás, e não é por isso que ele não deixa de ter a usabilidade dele, certo? Vamos falar de ciência psicológica, e não de psicologia do senso comum. Não vamos falar de qualquer coisa da cabeça, vamos falar da psicologia como ciência. A psicologia como ciência ela foi formada, ela foi consolidada no final do século XIX. Na data desse vídeo aqui, a gente está no segundo semestre de 2021, a psicologia tem um pouco menos de 150 anos aí. Então, ela é uma ciência razoavelmente nova. Isso leva a alguns aspectos importantes de ciências novas. A primeira coisa que eu até esqueci de falar quando eu estava falando de ciência é que toda ciência, para ela ser, vamos dizer assim, separada do campo da ciência e virar uma ciência como, por exemplo, a medicina, como, por exemplo, a astrofísica, como, por exemplo, até química, ela precisa ter um objeto de estudo. Cada ciência tem um objeto de estudo. E por a ciência psicológica ainda ser uma ciência nova, a gente tem uma pluralidade de objetos de estudo. Então, a ciência psicológica, ainda considerada aqui, ela é bastante fragmentada, bastante dividida dentro dela mesma. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa behaviorista, um comportamentalista, ele vai dizer que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se eu consigo controlar, entender e estudar o comportamento humano, eu estou sendo psicólogo, estou estudando a psicologia. Para uma pessoa, por exemplo, freudiana, psicanalista, a ciência vai estudar, por exemplo, o inconsciente. Tem outras escolas que vão falar que o objeto de estudo da psicologia é a personalidade humana. Outras escolas que vão falar que é a consciência. E aí a gente tem uma certa concordância, que não é uma concordância, não estou falando que a psicologia estuda isso ou que todo mundo concorda, nada disso, é fragmentado, mas existe uma certa convergência para o termo subjetividade. A psicologia, então, ela estudaria, nesse termo, a percepção de como cada um... a maneira como cada um percebe o mundo, a maneira como cada um interpreta o mundo. Cada um vai ter uma subjetividade, uma maneira de interpretar diferente, e é isso que a psicologia ensina. Tudo relacionado a essa percepção subjetiva que cada pessoa tem sobre o mundo. Como ela forma as opiniões, as ações, que são o comportamento e tal. Porém, por ela ser uma ciência nova, a gente não tem ainda um consenso nem ainda no objeto de estudo dela. E isso é muito importante para a gente entender. E é importante que a gente entenda porque isso leva a alguns dos outros vídeos que a gente vai falar,
conforme o quadro foi evoluindo, que é as escolas de pensamento, né? Eu falei do behaviorismo, da psicanálise e tal, mas a gente vai ter movimento do Jung, a gente vai ter o movimento da Gestalt, a gente vai ter o movimento, enfim, vai ter N movimentos, N escolas de pensamento, funcionalismo, estruturalismo, que vão estudar cada um aspecto dessa subjetividade ou um aspecto dessa ciência psicológica, aí vamos colocar como um todo, tá? E é importante que a gente entenda isso para entender por que não tem tantos exemplos, por exemplo, de psicologia dentro do senso comum ainda, porque é uma ciência muito nova e o senso comum é um conhecimento que se forma de uma maneira lenta. Por último, para a gente encerrar o vídeo, vamos falar de alguns exemplos da psicologia dentro do senso comum, né? Quando a gente fala que uma pessoa é histérica, histeria é uma patologia da cabeça, da mente, psicológica. Então a gente está usando determinados sintomas dessa condição mental para explicar determinados comportamentos. Se a pessoa é muito desequilibrada, muito irritadiça, muito descontrolada, ela vai ser chamada de histérica, que sim, pode ser um quadro histérico, mas que não necessariamente vai ser assim. Isso é um dos exemplos que a gente pode dar. A mesma coisa vale para as palavras psicopata, bipolar, depressivo. Então, quando uma pessoa um dia está com um humor bom e outro dia com um mau humor, a gente fala que essa pessoa é bipolar. Não necessariamente, né? A bipolaridade tem todo um estudo envolvido nessa condição psicológica que vai muito além de uma mudança de humor, de um ou mais. Toda pessoa tem um flutuamento de humor, né? Mas o bipolar, enfim, eu não vou falar nada clínico, repito. Mas enfim, o bipolar ele é muito mais do que ser uma pessoa que tem uma flutuação de humor. Todos nós temos flutuações de humor, tá? Então é muito mais que isso. A pessoa ser psicopata, só porque uma pessoa faz uma coisa que parece sem sentimento, a gente fala, porque uma das características de ser um sociopata, um psicopata, é a pessoa não ligar muito para as consequências das ações delas, ou como as pessoas vão perceber ela, ou como as pessoas vão perceber as ações dela, etc. Ele faz sem muito sentimento, mas isso não quer dizer. Então essas palavras, e falar que só Freud explica e tudo mais, Freud é uma figura super famosa do mundo da psicologia, isso tudo cai dentro do senso comum, porque são conhecimentos válidos, são conhecimentos que têm um fundo de verdade. Assim como o chá de boldo faz bem, mas não vai fazer para todo mundo. E assim como uma pessoa ter uma flutuação de humor pode significar que é um bipolarismo, que é uma bipolaridade, mas que não necessariamente é. Então, isso tudo são características conhecimentos da psicologia dentro já do senso comum. Uma outra coisa que é muito difundida também, que é da grande área da ciência psicológica, é o estudo das personalidades. Então você fala assim, nossa personalidade não bate, essa pessoa tem uma personalidade forte, essa pessoa tem uma personalidade fraca, isso aí é por conta que a personalidade não deu certo. Personalidade é uma coisa da psicologia, é um conhecimento da psicologia. E por mais que tenha caído no senso comum, falar que uma pessoa tem personalidade forte ou fraca já é por si só uma inverdade, não tem? Personalidades são diferentes, não melhores ou piores, por exemplo, tá ok? Era isso que a gente tinha para falar um pouco sobre o que é senso comum, o que é ciência, o que é conhecimento, né? E o que a psicologia tem aí dentro do senso comum. É uma das primeiras coisas que a gente aprende dentro aí do estudo da psicologia como ciência e profissão, tá? O que tem no senso comum que a psicologia já trouxe para dentro do conhecimento do senso comum, certo? Se você está assistindo esse conteúdo pelo podcast, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Se você está assistindo aqui pelo YouTube ou por qualquer rede social, elas estão na descrição desse vídeo que você está vendo aqui do YouTube mesmo. Acompanhe a gente nas redes sociais, ajuda muito a gente. Se você está assistindo por qualquer lugar, de qualquer forma, deixa um like, deixa um comentário, a gente fica muito feliz, a gente responde todos. Se você tiver uma sugestão desse comentário, a gente vai tentar fazer um vídeo a partir disso. Obrigado. Aliás, se inscreva no canal, ative o sininho, a gente fica bastante feliz, ajuda no crescimento do canal. No mais, queria agradecer muito vocês por ter ouvido mais esse conteúdo sobre psicologia, que é uma grande paixão minha. Até semana que vem. Tchau, tchau.